precisam de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A tua bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Deus que pode todas as coisas, que é poderoso para transformar nossas vidas, transformar a tua vida, a tua família, a nossa igreja. Tu pode, Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, tome posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Abre as mãos para receber. Recebe nessa noite o milagre na tua vida, a cura que você precisa, a transformação. É um Mesmo que tudo parece que está se acabando, não perca a tua fé. Continue crendo no Senhor, porque para Ele não há nada impossível. Glória a Deus.
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Declare: confio em ti, confio
uma passagem muito conhecida de João 8 e verso 32. Que todos conhecem, decora. João 8, 32 e o verso de número 36. E nós vamos ler essa passagem e nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, amém? Todos encontraram João 8, o capítulo 8, o verso 32 e o verso 36. Ok? Thaís, achou aí para a nossa amiga, a irmã? Não está conseguindo achar nem no iPad, então está ruim, hein? Imagina se achar na Bíblia. É isso. Eu fui numa igreja esse dia, estava escrito na porta da igreja: proibido iPhone e iPad. Eu falei, vixe. Perguntei, pastor, por quê? Porque esse iPad e iPhone, o povo aprende a ler nele, depois não aprende mais a Bíblia, não consegue mais folhear. João 8, 32 e o verso 36. Amém? Abre rapidinho, João 8. Isso. Ok? E a verdade vos libertará. Verso 36. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olhem para mim, olhem todos para mim. Repitam após assim, olhem para mim. Repita comigo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente eu serei livre. Diga comigo assim: e eu conhecerei a verdade, e a verdade vai me libertar. E se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Livre. Amém. Nós estamos vivendo. Quer sentar, filho? Pode sentar. Você pode sentar. Fique à vontade, senta ali um pouquinho para você ouvir a mensagem. Nós estamos vivendo em tempos de muita escravidão. Nós estamos vivendo em tempos que parece que as pessoas estão se auto-escravizando todos os dias. Quando nós olhamos a história e vemos a história da escravatura, a escravidão, nós víamos ali pessoas sendo vendidas. A escravidão nada mais é do que um sentido de se apropriar-se de uma pessoa e ser o dono dessa pessoa. Nós tínhamos isso no Brasil, ainda muitos países ainda têm escravos, mas no nosso Brasil já foi abolido a escravatura e hoje as pessoas dizem que são livres. Porém, nós temos ainda nesses dias que vivemos, sendo Japão ou Brasil, qualquer parte, uma escravidão, porque as pessoas elas estão em busca de algo, e nessa busca de algo, muitas pessoas estão se escravizando, e hoje nós queremos ministrar algo da parte de Deus para o seu coração, para que Deus venha libertar totalmente a nossa vida. Todos nós temos áreas na nossa vida que precisamos de libertação. Todos nós temos áreas da nossa vida que muitas vezes nós estamos presos e essas áreas nos mantêm cativa. Mas hoje, com essa declaração que Jesus vem fazer, que conhecendo a verdade nos liberta, nós cremos que Deus pode trazer libertação. Se você olhar para a sua vida, de repente você tem lá no seu interior alguma coisa que te prende, alguma coisa que te amedronta, alguma coisa que não te deixa romper, alguma coisa que não te deixa fruir na presença de Deus. E hoje eu tenho certeza, irmãos, através dessa palavra Deus vai mudar a nossa vida. Amém? Você crê? Amém. Você crê ou não crê? Amém. Então diga assim: eu creio. Em nome de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender, que Jesus ele disse, através de Isaías no capítulo 61, a Bíblia diz que Isaías
profetizando a respeito de Jesus, ele profetizou o seguinte: ele profetizou que Jesus ele viria e estaria sobre ele o Espírito de Deus, e Jesus ele vai pregar as boas novas aos cativos, e o dia aceitável do Senhor, e a Bíblia diz que Jesus ele ia libertar as pessoas. Se você olhar na Bíblia, você vai ver de Gênesis até Malaquias, você não vai ver as manifestações de demônios, você não vai ver a manifestação, e você também não vai ver gente libertando as pessoas dos demônios. A verdade é que no cano bíblico, de Gênesis a Malaquias, os demônios eles dominavam, os demônios eles possuíam, os demônios traziam enfermidades, a verdade, os demônios reinavam. Porém, Isaías estava profetizando que viria alguém, que tem o nome de Jesus, que esse trazeria libertação ao seu povo. E quando você olha o Novo Testamento, começando de Mateus, você vai ver que Jesus, quando ele vem, a Bíblia diz que ele foi batizado por João, e ele foi também receber o Espírito Santo, e a partir desse momento, ele começa o seu ministério, pregando as boas novas, e libertando cativos, e curando os enfermos. Então o Novo Testamento é repleto de demônios sendo expulsos, de pessoas sendo livres, de pessoas sendo curadas pelo poder do próprio Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Deus não perdeu a sua força, Deus não perdeu o seu poder, ao contrário, o poder de Deus está sendo manifestado através de nós. O poder de Deus é manifesto através de nós, porque a Bíblia diz, lá em Marcos 16, ele diz assim: olha, vocês porão as mãos sobre os enfermos, e vocês vão curá-los em nome de Jesus. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão curar os enfermos, e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então, Jesus ele pegou o poder e colocou na mão da igreja, colocou na mão dos homens e mulheres de Deus, e esse poder ele está sendo manifesto aqui nessa noite, através da sua palavra. Então, para que eu e você possamos ser livres de qualquer artimanha do inimigo, para que nós possamos ser livres de todas as coisas que nos tentam prender e dominar, nós precisamos entender que quem liberta é Jesus. Não há outro, não haverá libertação através de nada, a não ser Jesus Cristo. Não há libertação através de pensamento positivo, não haverá libertação através de um esforço físico, não haverá uma libertação através de religião, não haverá libertação através de mundo espiritual. Libertação só pode vir através de Jesus. Quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Marcos, você não vai precisar abrir, eu vou ler para você, mas quando olhamos para o livro de Marcos, capítulo 7, por exemplo, e o verso 24 a 30, nós vemos algo sobrenatural acontecendo. Jesus ele estava, como sempre, trabalhando e pregando o evangelho, e chegou uma mulher, Sírio-Fenícia. O que é Sírio-Fenícia? Essa mulher, ela era uma mulher de um povo pagão. Ela era de um povo que cria em vários deuses. Ela cria que havia sobre a terra vários deuses, e a sua crença era a crença de queimar até os seus filhos, sacrifícios humanos. Porém, essa mulher um dia, que não fala seu nome, mas fala a sua origem, ela estava com um grande problema. Ela estava com a sua filha enferma. E a Bíblia diz no verso 24 do capítulo 7 até o 30, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos seus pés. E esta mulher era grega, de origem Sírio-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse, expulsasse de sua filha o demônio.
Mas Jesus lhes disse: deixa eu primeiro saciar, que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorros também comem debaixo da mesa das migalhas que caem. Então lhe disse: por causa desta palavra, vai e pode ir, e o demônio já saiu de tua filha. Então nós vemos aqui uma mulher. Eu tenho 4 filhos. O Flávio tem um filho. O Kenzo. Vocês têm filhos. Aqui tinha uma mulher que ela tinha uma crença totalmente contrária à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que sacrifícios humanos não eram permitidos. Porém, essa mulher não era do povo de Israel, era grega. Era de uma outra nacionalidade. Jesus chega na cidade e ele tenta ficar a sós com os seus discípulos, mas Jesus não podia ficar a sós. Porque aonde ele ia, todo mundo sabia, também quem dera. Aonde Jesus vai, ele cura, liberta, restaura. Uma grande multidão seguia Jesus. E nesta cidade havia essa mulher, ela ouviu falar que Jesus estaria ali. Ela vai procurá-lo. E ela vai procurá-lo porque ela tinha o seu problema. Ela tinha uma filha que era possessa de demônios. O que é ser possesso? É uma pessoa que recebe uma entidade espiritual demoníaca. E essa entidade toma conta do seu corpo, até possuí-la totalmente. Até essa pessoa não poder ter mais domínio sobre a sua vontade, sobre o seu corpo e as suas ações. E a Bíblia diz que ela vai procurar, mas Jesus não recebe ela muito bem. E quando ela pede socorro, Jesus diz assim: espera um pouco, eu vou socorrer os filhos, e depois eu socorro você. Porque não é lícito, não é certo eu tirar da boca dos filhos para dar aos cachorros. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: olha, eu tenho aqui que alimentar o meu povo. E Jesus tratou essa mulher como um animal, que não era bem visto na cidade de Israel. Porém, essa mulher, ela não se preocupou com essa afronta. Ela não se preocupou com essa recepção. Ao contrário, ela olhou e disse assim: olha, mas até os cachorros comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Então essa mulher, ela teve uma atitude totalmente contrária. Pense comigo, você vai chegando na igreja, o irmão que está recepcionando te recebe e diga assim: o que você quer? Olha, eu estou com um problema, meu filho está com um demônio, eu quero que alguém expulse esse demônio. Aí ele diz assim: espera que o pastor está ocupado, ele está falando com os filhos, depois vai falar com o cachorrinho que é você. O que você faz? Bate nele ou vai embora? Bate no porteiro ou vai embora? Ou você diz assim: não tem problema não, porque até os cachorros comem as migalhas que caem no chão. Então ela estava dizendo: não importa, eu vim aqui para receber algo, eu vim aqui para buscar algo, eu vim aqui porque estou com um problema, eu vim aqui porque tenho uma filha endemoniada, e eu vim aqui porque eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Essa mulher, ela se aprofundou, ela deu um mergulho no coração de Jesus, e Jesus olhou e disse assim: por essa palavra, por essa atitude, por esse gesto, por essa intrepidez sua, pode ir embora, porque a tua filha está livre. Irmãos, Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer quebrar todo jugo. Deus quer fazer com que eu e você sejamos totalmente livres pelo poder do nome de Jesus. Só que nós temos que entender que é Jesus que pode fazer alguma coisa pela nossa família. É Jesus que pode fazer alguma coisa pela nossa causa. É Jesus que pode fazer alguma coisa por nós. Essa mulher entendia isso. Mesmo ela não sendo da mesma crença, mesmo ela não crendo, mesmo ela não sendo de Israel, mesmo sendo grega, ela procurou ajuda. De onde você é? De que povo você é? De que nação você é? De que origem você é? Da onde você veio? O que você veio fazer aqui nesta noite? Veio procurar ajuda?
Você precisa de ajuda? Você tem algo que você precisa que Deus faça na sua vida? Se você se posicionar hoje como essa mulher, se você se posicionar hoje diante da palavra de Deus, Deus pode libertar você totalmente. Eu estava conversando ontem, me mandaram ontem um recado pelo meu e-mail. E nesse recado, o irmão dizia assim: pastor, eu estou com uma saudade desta igreja. Ele está no Brasil. E eu no meu coração lendo, pensei, nossa, no Brasil tem bigs igrejas. No Brasil tem megas igrejas. No Brasil tem igreja que se não chegar rápido, você fica sem lugar. No Brasil tem igrejas que o povo fica na galeria. No Brasil tem igrejas que o povo vê pelo telão. No Brasil tem igrejas que você, para chegar perto do pastor, vai levar meses. E ele disse, eu estou com uma saudade do Japão. Eu estou com uma saudade da igreja. Eu estou com uma saudade do povo. Pastor, aqui é tão diferente. Eu fico pensando na minha cabeça, o que é diferente? Será que é a diferença da igreja? Será que é a diferença do clima? Será que é a diferença da cultura do povo? O que está acontecendo? Se Jesus ele é Deus daqui, é Deus de perto, é Deus de longe, aonde você for, Deus está. O que está acontecendo com a nossa terra? O que está acontecendo? Ele disse assim, pastor, eu estou com saudade das suas pregações. Eu disse, meu Deus, no Brasil tem pregadores que põem aí no bolso. O que está acontecendo conosco? Nós estamos esquecendo que seja na África, seja na Indonésia, seja no Quênia, seja na América, seja no Brasil, seja no Japão, é Jesus Cristo que quer trabalhar na nossa vida. Não é o pastor que vai trabalhar, não é a igreja que vai trabalhar, não é o povo que vai trabalhar, não é a quantidade maior ou menor que vai trabalhar, é Jesus Cristo. Precisamos reconhecer isso em todos os lugares, que é Deus que vai fazer na nossa vida. Amém? E essa mulher entendeu. Houve outra ocasião que alguém procurou Jesus. Lá no Marcos capítulo 9, 14 a 27, a Bíblia relata que um homem procurou os discípulos não podiam fazer nada, e ele procurou Jesus, e ele estava com um problema sério. O seu filho, desde criança, um demônio entrou nele, e esse demônio atormentava. A Bíblia diz que derrubava no fogo, derrubava na água, aonde se apoderava dele, manietava o seu corpo. E a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus, e ele olha para Jesus, e Jesus disse assim para ele, olha, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. E ele disse, eu creio, mas Senhor, me ajuda na minha incredulidade. O homem estava dizendo assim, eu creio, mas tem momentos que eu sou tão incrédulo. Tem momentos que eu sou tão desconfiado das coisas. Acontece assim conosco. Nós cremos em Jesus, mas tem momento na vida que nós cremos mais no emprego. Tem momentos na vida que nós cremos mais no dinheiro. Tem momentos na nossa vida que nós somos tão incrédulos que nós esquecemos até de Deus. E a Bíblia diz que esse homem disse para Jesus, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que ele estava dizendo? Senhor, eu creio, mas tem hora que eu não creio. Me ajuda, me dá força. Você veio aqui nessa noite, tem hora que você crê, e tem hora que você não crê, então peça ajuda ao Senhor. Para que naquela hora de dificuldade, na hora de aperto, na hora de adversidade chegar, você possa ter ajuda de Deus para crer na provisão do Senhor. Jesus olhou e disse, o que está acontecendo? Meu filho, eu trouxe aqui, ninguém pôde fazer nada. E Jesus olhou, expulsou aquele demônio, disse para o homem, pode ir que o teu filho está totalmente livre. O Japão não pode te ajudar. O Japão pode te enriquecer, talvez. O Japão pode te dar um dinheiro extra, talvez. No Japão, talvez você pode ter o que você não tem no Brasil. No Japão, talvez você pode ter um clima diferente do Brasil. Mas olha, libertação só vem de Jesus Cristo. Se o país libertasse a gente, nós estaríamos até na África, no pior país que tem. Mas não traz libertação. Só Jesus Cristo é Senhor. E Ele quer mudar a sua vida hoje. Amém? Ele quer transformar você. Ele quer agir em você.
Ele quer, nesses momentos que estamos passando sobre a terra, levantar um povo sarado, levantar um povo totalmente restaurado pelo poder do nome de Jesus. Nesta noite, cadeias vão cair da nossa vida. Nesta noite, grilhões vão cair da nossa vida. Nesta noite, se alguma coisa tem nos prendido, Deus vai nos libertar, porque a sua palavra está sendo pregada nessa noite. Então é Jesus Cristo que vai libertar a nossa vida de toda moléstia, de todas as pragas que este mundo nos oferece. Tanta gente marcadas pelo passado. Tanta gente marcadas pelas feridas do passado. E Deus quer trazer cura, Deus quer restaurar a nossa vida. Amém? Conhecer a verdade. Quantos conhecem Israel? Conhece Israel? Não foi ainda? Ô louco, rodou o mundo todo aí, passa lá. Não conhece? Quantos já foram em Israel? Eu conheço. Conheço Roma, conheço a Turquia e conheço Israel na palma da mão. Como, pastor? Eu vejo nos YouTube que o povo faz. Eles vão fazer o turismo lá e não fica lá. Aqui é a ruína da casa de Pedro. Aqui é onde Paulo andou. Aqui e tal. Aqui é o Monte Sinai. Então, eu conheço até aquelas catedrais que fizeram lá. Eu conheço, porque eu estou vendo lá. Eu conheço os eventos. Porém, eu somente conheço de ouvir falar. Eu não conheço de fato. Para mim conhecer de fato, eu tenho que ir em Israel. Eu tenho que ir na Roma, eu tenho que ir na Turquia. Ou em outro país. Aí eu vou dizer, de fato eu conheço porque eu fui lá. E quando Jesus diz, conhecereis a verdade te liberta. Não é essa verdade de ficção, de televisão, de conhecer por outras pessoas. É de conhecer por você próprio. Deus quer que você conheça a verdade de fato. E como nós vamos conhecer a verdade de fato? Quando nós vemos o agir de Deus. Quando nós vemos o manifestar de Deus na nossa vida. Nós não podemos crer em Deus só porque Ele se manifestou no irmão. Só porque Deus é na vida do irmão. Não, Deus quer se manifestar na minha vida. Nós não podemos crer na verdade somente porque o pastor está falando que ele é a verdade. Nós temos que conhecer a verdade porque ela vai se manifestar na nossa vida. E aí então nós vamos conhecer de fato a verdade. Amém? Então, libertação, primeiro, vem através de Jesus. Porém, abra sua Bíblia comigo. Se você tem dificuldade, alguém te ajuda. Colossenses capítulo 3. Colossenses é o Novo Testamento. Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses. Capítulo 3. 3, verso de 1 a 4. Olhe para mim, por favor. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, diz algo interessante. Então, libertação vem através de Jesus. Porém, nós também vamos ter libertação na nossa vida quando nós despojarmos e renunciarmos algumas coisas. Então, através de renúncia, vem libertação na nossa vida. Olha o que diz o apóstolo no capítulo 3, verso 1 a 4. Falem assim comigo. A libertação, todos falem comigo. A libertação na renúncia. Isso. O que é isso? Quando nós começamos a renunciar, quando nós começamos a olhar coisas dentro de nós e falarmos, eu não quero mais isso na minha vida. Amém? Então, olha só, para que possamos ser libertos através da renúncia, nós temos que entender isso aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive e está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas de lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus.
Irmãos, para nós sermos totalmente livres das artimanhas, dos laços, das coisas, de vícios, de problemas espirituais, nós precisamos morrer. Porque Paulo diz assim: se você já ressuscitou com Cristo, então quer dizer o seguinte: o que é isso? Para ressuscitar precisa estar morto, mas eu estou vivo, como que eu vou ressuscitar? Eu preciso morrer. A Bíblia diz que nós temos que morrer para as obras da carne. Nós temos que morrer, nós temos que aceitar a Jesus Cristo. E a Bíblia tem uma tipologia que é o batismo. O batismo simboliza a morte e ressurreição de um indivíduo. E Paulo diz assim: nós temos que ressuscitar em Cristo. E ele diz: e se você já se ressuscitou em Cristo, então começa a pensar nas coisas do alto. Começa a pensar um pouco nas coisas de Deus. Então, para que haja uma libertação através da renúncia, você tem que entender que você tem que morrer. Morrer para as obras da carne, morrer para o pecado, morrer para essas coisas que tentam nos levar para longe de Deus. Isso é possível, se você quer ressuscitar com Cristo. Amém? A outra coisa que nos mostra a Bíblia é o seguinte: no verso 7, aí da sua Bíblia, no capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz assim: nas quais também em outro tempo andaste, quando vivia nelas, mas agora despojai também de tudo. Então, se você olhar comigo o versículo 5, o versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz assim: tem que ressuscitar, por isso tem que morrer para as coisas do mundo e ressuscitar para as coisas de Deus. Mas aí Paulo começa a ensinar de novo, no versículo 5, ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí Paulo vai dizendo assim: olha, para você ser totalmente livre, você tem que mortificar. Ele não diz matar, ele diz mortificar. O que é mortificar? Mortificar é fazer algo ser insensível na sua vida, a ponto de você não sentir mais. Quando você tem algo mortificado, quando você tem algo, um dedo que você feriu, quando você corta um dedo e o dedo, a unha forma de novo, geralmente não fica mais sensível ao toque. Você perde a sensibilidade. Paulo está dizendo: vocês têm que mortificar o quê? O adultério, a prostituição. Você tem que mortificar a impureza, o apetite desordenado e a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Amado, prostituição é um ato sexual fora dos propósitos de Deus. Prostituição é algo feito sem sentimento, talvez por recurso, talvez somente por prazer carnal. E nós temos que mortificar isso nas nossas vidas. E ele vai dizendo mais: nós temos também que mortificar a impureza. Nós temos que mortificar tudo aquilo que é impuro na nossa vida. Sabe quando você está só diante do computador e a sua carne quer ver algo impuro? Sabe quando você está sozinho num lugar e você começa a ter sentimentos de impureza na sua vida? Sabe quando você começa a olhar para um homem, olhar para uma mulher e começa a sentir um desejo que não é puro? Então Paulo diz assim: você tem que mortificar isso. Por quê? O sentimento, o sexo foi Deus que criou em nós. O sentimento e o desejo por um homem e uma mulher, isso é de Deus. Mas a realização através da prostituição e de impureza, isso não é legal. Tem que ser mortificado na nossa vida. E Paulo continua dizendo: olha, também o apetite desordenado, você tem que mortificar isso. Apetite desordenado não é nem usado mais para comer. Porque quando a pessoa come desordenadamente, já é uma doença. Eu uso isso aqui para os apetites desordenados que nós temos no Facebook, no YouTube,
na internet. Tem pessoas que ficam 4 horas na internet e você fala, mas você trabalha? Não, eu fico aqui batendo papo. É um apetite desordenado. Você pode ter um Facebook? Pode, até eu tenho. Você pode ter amigos? Você pode. Você pode ver o YouTube? Você pode. Você pode trabalhar com isso? Você pode. Mas você não pode ter um apetite desordenado por isso. Tem pessoas que já não conseguem mais ficar sem um game. Tem crianças já, eu vejo aqui na igreja, a mãe já dá um game, já compra logo um iPad cheio de joguinhos e a criança fica... Parece doido. Por quê? Arrumaram um meio para dar para os filhos alguma coisa para fazer, para ficar quieto. Pelo menos ele fica quieto na igreja, pastor. Tem criança que está aprendendo inglês, vendo YouTube, vendo os joguinhos em inglês. Ai, meu filho, isso não é vantagem, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. É apetite desordenado. Nós estamos ensinando nossos filhos a ter um apetite desordenado. É Famicom. Famicom, hein? PlayStation. Nem sei mais o que tem aí. Enchemos a televisão e estamos ensinando nossos filhos a ter um apetite desordenado por essas coisas. Então nós não podemos. E Paulo diz assim, mortifica isso. Porque hoje nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. E Deus está falando, eu quero um pouco mais. Nós estamos vivendo hoje, dando tempo de 12 horas na fábrica, 8 horas na fábrica, 20 horas na fábrica. E Deus está falando, eu quero um pouquinho desse tempo para mim. Arruma um tempinho para mim. Ei, para com esse apetite desordenado pelas coisas do mundo. Nessa época do verão tem gente que tem um apetite desordenado para a praia. Quer praia todo dia, quer praia de segunda a sexta se pudesse. Quer churrasco todo dia, quer academia todo dia. Quer manter a forma de qualquer jeito, é um apetite desordenado. E Deus está falando, através de Paulo, mortifica isso nas nossas vidas. O que Paulo está dizendo? Não precisa parar de ir na academia. Não precisa parar de fazer o kickbox. Não sei para que faz isso, mas tá bom. Não precisa parar de ver o filme. Não precisa parar de trabalhar. Mas pare com esse apetite desordenado pelas coisas do mundo. A ponto de perder o melhor. E Paulo está dizendo, mortifica isso. E ele vai falar outra coisa. A vil concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo forte. É um desejo incontrolável de fazer algo que desagrada a Deus. Isso é concupiscência. É um forte desejo de fazer algo que desagrada a Deus. Por exemplo, jogar na lota desagrada a Deus. Jogo de azar desagrada a Deus. Mas tem crente que vai lá e ainda fala assim, eu conheço, fala assim, se eu ganhar essa bolada, eu quero ver a cara do meu pastor. Eu quero dizer para você, irmão, se você chegar com uma bolada, você vai com essa bolada para onde você quiser. Nem o seu dízimo eu quero. Não, vou comprar uma alfarde para você. Compra para você, porque eu não preciso. E eu estou falando isso e vou assegurar. Porque o desejo de se enriquecer, ele pode até ser bom, se tiver princípios corretos. Não adianta você ficar milionário com princípio errado. Não adianta você ficar podre de rico, zombado do pastor, zombado de todo mundo. Passar na frente do pastor, jogar água com a sua Ferrari. Se o princípio está errado, você vai para o inferno. Bom, a menos que você queira. E aí a Ferrari fica para a gente. O princípio das coisas, irmão, tem que ser correto. Deus quer prosperar você. Deus quer enriquecer você. Então, concupiscência é esse forte desejo de fazer as coisas, nem que for de forma errada. Por exemplo, eu vejo algo engraçado no Japão esses dias, que Flávio não sabe. O pessoal, a maioria do pessoal, estão no seguro-desemprego. E aí eles procuram baito.
Eles ralam 30 dias de baito. Só que é o seguinte, o seguro-desemprego é para quem está procurando emprego, não é para quem quer ficar sem fazer nada. Não. Seguro-desemprego 6 meses, é nesses 6 meses para você procurar trabalho. O que eles fazem? Eles trabalham, só que esse trabalho, esse baito de 30 dias, tinha que ser declarado para o seguro-desemprego. Aí então, se ele recebe 200 mil de seguro-desemprego e ganhou 100 mil do baito, então eles vão pagar só 100 mil. Mas olha, eu não vou fazer isso. Eu ganho do seguro-desemprego e ainda ganho do meu baito. Princípio errado. Infelizmente, muito crentes estão fazendo isso. Não da nossa igreja, mas eu conheço muitos irmãos que fazem exatamente isso. Por quê? Concupiscência. Desejo muito forte de fazer coisas erradas e vão contra a palavra de Deus. O que nós temos que fazer com isso? Diga comigo, mortificar isso. É igual vendedor de carro. Cheguei em Londrina, quando eu fui para o Brasil em 2003, fui comprar o meu primeiro carro. Levei 3 meses para comprar um carro. Alguém falou, vai comprar 0, porque 0 não tem problema. Mas o dinheiro não alcançava, eu tive que comprar um semi. Quando você vai comprar um semi novo, é aquilo. Eu chegava lá, o cara dizia, é mosca branca. Eu pensei que tinha um mosquito que era branco. Eu falei, o que é mosca branca, doutor? Eu nunca vi uma mosca branca. O senhor tem aí? E ele falou assim para mim, não, mosca branca é carro filé. Eu falei, filé é? Aí você pega o carro, você dá uma volta, motor rajando, a mocinética estralando, pneu careca. Por quê? As pessoas não se importam com você, se importam com ela. Concupiscência. Vender algo que não presta, ainda fazer afirmações que é bom. A Embraer vai fazer um avião. Pum! Com motor que não presta. E sabe que não presta. E vende para as empresas e diz assim, pode andar que isso aí não cai não. Você andaria? Uma hora ou outra ali. Então se nós vamos fazer um avião, se a Embraer vai fazer um avião, tem que fazer um avião ótimo. Pode até cair, mas é bom. E tem que vender por esse preço de ser bom. Então nós temos que mortificar a concupiscência das nossas vidas. Mas ele diz mais, mortificar também a avareza. Irmão, a avareza é terrível. A avareza é idolatria, se torna idolatria. O que é a avareza? Um desejo muito forte, irmão, por causa do dinheiro. E isso acontece no meio dos pobres também, sabia? Tem um monte de pobre ralando, eu ainda vou acertar na lota, ainda vai chegar a minha hora, ainda vou ficar rico, ainda vai dar certo, ainda vou fazer isso. Chegou um crente em mim esses dias e falou assim, pastor, vamos fazer uma aposta? Falei, faço. No quê? Na Bolívia e um time que vai jogar lá. Eu aposto, vou apostar então. Vamos apostar. Quanto que você aposta? Ele falou, eu aposto Itimã que a Bolívia ganhou. Eu falei, eu aposto 0 ien. Ele olhou, isso não é aposta. Eu falei, lógico que é aposta, 0 ien. Que a Bolívia perde. Ué, mas se a Bolívia ganhar, eu não ganho nada. É problema seu. Mas se ele perder, você me dá o Itimã. Ah, mas isso não é aposta. O povo está avarento. Querendo tirar Itimã de qualquer jeito das pessoas. Querendo por querer dinheiro. Depois bate no peito, ganhei vintão. Irmãos, tome cuidado com a avareza. Às vezes a gente é tão avarento, irmãos, que quando vem na igreja, esquece a Bíblia, esquece nem a Bíblia traz, esquece a carteira, lá no carro. Tem gente que é tão avarento, que quando vem, já vem sem nada. Porque ele diz assim, vão pedir alguma coisa. Isso é avareza. Paulo diz, mortifica isso. Amém? É assim que nós vamos ser livres, através da renúncia. A Bíblia mostra aí, no versículo 11, ele diz assim, mas agora despojai também de tudo. Olha só, ele falou mortifica isso, e agora ele vai falar, joga fora isso. Primeiro, ira. Você é um cara irado? Você é uma mulher irada? Colossenses capítulo 3, verso 11. Você tem que jogar fora toda ira. Você é um filho irado? Ele diz a mais,
joga fora também a cólera. O que é cólera? É uma ira que perdeu o controle. É uma ira, é aquela ira que a mulher ficou irada, perdeu o controle, deu uma panelada na cabeça do marido. Aí o marido encontra os amigos, e os amigos são muito diretos, falam: o que é isso na sua cabeça? Ele fala: brincadeirinha da minha esposa. E o outro diz: Deus meu, hein? Joga fora isso. O que mais? Joga fora também a malícia. Irmãos, o povo está tão malicioso nesses dias. Até a conversa, a maneira que as pessoas conversam, você pega a malícia nisso. Paulo está dizendo, tem que jogar fora. A maledicência. O que é maledicência? Irmãos, palavras torpes. Tantos palavrões dentro da nossa boca, tanta coisa ruim dentro da nossa boca, tanta coisa forte na nossa boca que não é de Deus. Deus está dizendo assim, olha, você tem que lançar isso fora. Você tem que jogar isso fora, você tem que desfazer disso. Você tem que tirar esse lixo da sua casa espiritual que é você. Palavras torpes da vossa boca, palavrões. Coisas que desagradam até os que ouvem. Quanto mais a Deus. E Paulo está dizendo, para que você seja livre, você tem que renunciar a essas coisas. Você tem que tirar essas coisas da sua vida, você tem que desfazer isso da sua vida. Você tem que jogar fora. Você tem que pôr num saco de lixo, pôr um selo direto para o gomi. Não presta, não serve na sua vida. E Paulo vai dizer mais, ele vai dizer assim, no verso de número 9. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos. E vos revestiste de um novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aonde não há grego, não há judeu, circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo em tudo e em todos. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santo, amado, estranháveis de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e suportai-vos uns aos outros, portanto-vos, perdoando-vos uns aos outros, e alguns tiver queixa contra alguma pessoa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vosso coração e sedes agradecido. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. O apóstolo Paulo diz assim que, além de nós mortificarmos as coisas como prostituição, como impureza, como avareza, como concupiscência, Paulo diz assim, olha, você jogando toda a ira, toda a cólera, toda a mentira, todas as coisas ruins da sua vida, você ainda tem que se revestir de Deus na sua vida. Você tem que ter Deus na sua vida, você tem que ter na sua vida tem que habitar a palavra de Deus. Irmãos, olhem para mim, por favor. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas querem dominar você. A mídia quer dominar você. A mídia quer possuir você. A televisão quer cativar você, quer escravizar você. Todo mundo quer você porque você virou mercadoria. Todo mundo quer o ser humano porque o ser humano virou mercadoria. Se não tiver homem, gente para comprar avião, não tem Embraer, não é, Fábio? Não é? Se não tiver gente para comprar carro da Toyota, não tem Toyota. Não tem Nissan, não tem Honda. Se não tiver gente para comer, irmão, não tem mercado, supermercado e megas mercado. Se não tiver gente para comprar roupa, não tem Pernambucana. Riachuelo. Casa Buri.
Se não tiver gente para comprar móveis, irmão, não dá para comprar móveis, não tem Casa Bahia. Você está entendendo, querido? Então, o mundo está vendo você como um comércio, como alguma coisa que produz. Mas aí Jesus olha para você e vê você como gente. Jesus olha para você e vê você como uma pessoa. Ele olha para você e vê você como filho. Deus não vê você como comércio. Deus não vê você como fonte de renda. Deus não vê você como alguém que vai produzir algo. Deus vê você porque Ele te criou, Ele ama você. Ele quer ver você livre, Ele quer ver você alegre, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você jubilante na presença dEle. Ele quer ver você livre, Ele quer ver a sua família livre, Ele quer ver os seus filhos livres. Da prostituição, da lascívia, do pecado, das garras do diabo. Enquanto a Casa Bahia ou a Pernambucana vê você como alguém que vai comprar, Deus vê você como filho. Deus vê você como alguém que Ele olhou e disse: eu vou fazer dele o meu santuário. Eu vou fazer dele, eu vou colocar nele o meu espírito. Eu vou tirar o coração de carne e vou colocar um de pedra. E vou tirar o de pedra, colocar um de carne. E vou colocar nele o meu espírito. Deus ama você. Enquanto aí fora olham a gente como pessoas que produzem algo, Jesus olha para a gente e diz: eu vou libertar vocês de toda a escravidão deste mundo. Eu vou libertar vocês do príncipe deste mundo. Eu vou libertar vocês do Deus desse século, que é o diabo. Eu vou abrir os vossos olhos. Eu vou abrir as vossas algemas. Eu vou abrir os vossos corações. Eu vou abençoar as suas famílias. Vocês vão ser geração eleita. Vocês vão ser um povo escolhido e adquirido por um alto preço. Eu vou derramar sobre vós o meu espírito e vocês vão profetizar. Eu vou derramar sobre vós a minha unção e vocês serão renovados. Vocês serão as minhas prioridades na terra. Vocês serão como menina dos meus olhos. Vocês são meus. E Jesus, Ele morreu por você. Jesus, Ele se entregou por você, para que Ele pudesse atingir o teu coração, para que Ele pudesse atingir a sua vida. Fim de ano no Brasil, ou fim de ano no Japão, o comércio começa a se movimentar. O Papai Noel começa a andar. Nas lojas, o homem da barba branca, o homem do cabelo branco, com barriga e gordinho, com roupa vermelha, mentindo para os seus filhos. E vocês muitas vezes mentindo para os seus filhos. O Papai Noel vai vir, o Papai Noel vai vir. E ele espera o velhinho do chapéu vermelho, roupa vermelha, barbinha branca. Não, filho. Quem pode dar alguma coisa para os nossos filhos somos nós. Eu estava conversando na minha casa com os meus filhos e estava dizendo para eles: hoje sou seu pai. Hoje eu estou ensinando vocês. Mas um dia será vocês que vão ensinar. Como que vocês vão ensinar algo se vocês não vão aprender? Vocês têm que aprender. Quando o pai diz obedeça, é para o seu bem. Eu conversei com os meus filhos esses dias. Eu perguntei para eles: filhos, por que vocês estudam? E eles responderam: porque o Senhor quer. Porque o pai e a mãe mandam ir para a escola. Kenzo, você estuda porque seu pai e sua mãe mandam para a escola? Vocês têm que falar para os seus filhos que não. Eles estudam para eles mesmos. Eles estão estudando para eles ser alguém, para ter um QI um pouco mais elevado. Os nossos filhos pensam que estudam porque os pais mandam. Não. Os filhos estudam exatamente como investimento nas suas próprias vidas. Então, nós temos que ensinar muitas coisas aos nossos filhos. Mas para ensinar, nós precisamos ser livres de toda maledicência, de todas as coisas que nos prendem e nos amarram. E eu quero orar com você nessa noite. Porque se Deus te trouxe aqui, se Deus veio conduzir você até este lugar, é porque Deus quer te abençoar. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que é Jesus que liberta a gente de tudo que puder ter na nossa vida? Você crê que você renunciando coisas, você é livre? Tem coisas que nós temos que renunciar na nossa vida. Pecado, eu não te quero mais na minha vida. Esse dia chegou uma pessoa, uma filipina,
E eu não entendo inglês e também não entendo o idioma dela. Mas eu entendi pela intenção. Não sei o inglês. Ela tentou. Ela falou a língua dela, piorou. Ela tentou rasgar um japonês, rasgou um japonês muito errado, entendi. Mas eu entendi a intenção. E ela entendeu a minha intenção. A minha resposta sem palavra. A intenção que ela teve. E a resposta foi: não. Eu não me vendo por um momento de prazer com quem quer que seja. Porque o meu compromisso é com Deus. Pode ser mulher bonita, pode falar inglês, pode falar japonês, pode ter cabelo loiro, pode ter corpo violino ou violão. Eu não me vendo. Jesus Cristo é o nosso Deus. Nós não podemos nos vender. Temos que rejeitar. Temos que tirar isso da nossa vida, porque Jesus quer homens livres para adorá-lo e exaltá-lo. Vamos colocar em pé?